Existe um universo povoado por vampiros, lobisomens, agentes secretos, mulheres fatais, detetives, heróis intergalácticos e xerifes impiedosos. É a literatura de banca de jornal. Mas tem gente que diz que ela não é literatura. E tem gente que diz que ela é a literatura mais popular que já existiu. O que é a literatura de banca de jornal? É uma literatura para fazer as pessoas esquecerem os seus problemas do dia a dia. Todo mundo tem problema. Então, e esses livros, devido à técnica dele, ele faz com que ele esqueça esses problemas, levando a pessoa a sonhar, a divagar, porque ele está numa eterna rotina. E essa rotina é massacrante. É você fazer tudo aquele mesmo trajeto para o emprego, voltar, quer dizer, é o almoço, janta, dorme. Então ele é um escravo do trabalho. E ele tem na mente dele, ele está viajando pelo mundo. E ele viaja, e esses livrinhos têm um dom de fazer ele viajar. É como você está assistindo um seriado de cinema, é um seriado de rádio. Ele faz com que ele viaje, que ele esqueça, pelo menos por alguns momentos, por algumas horas, esse problema dele, para ele espraiar um pouco a ideia dele. E é isso. Esse que essencialmente, se definir o que é o livro de bolso. Porque essa é uma estratégia de escapismo. Você tem que esquecer um pouco do mundo, do seu dia a dia. E que técnica é essa que faz a gente esquecer da realidade? O que tem nesse livro que faz a gente não pensar no cotidiano? Você tem que criar aí uma aventura, um envolvimento de personagens, né? Aquilo que ele gostaria, de poder viver, mas ele não pode viver. Ele vive numa camisa de força, ele vive preso àquela rotina. E essa literatura faz com que ele saia dessa camisa de força, com que ele se encarne, porque sempre o leitor, ele assume um dos personagens. Ele queria estar dentro daquele personagem. Quer dizer, essa que é a grande magia dos livros de bolso. Porque o livro de bolso tem uma magia. Às vezes, é até difícil explicar esse envolvimento que o leitor tem com o livro. Coisa que ele não tem num livro comum, numa literatura comum, ele já não vai encontrar isso. Porque ali ele está escrito numa outra linguagem, mais elaborada, e eu tenho um pouco de dificuldade, né, para assimilar o que ele está lendo. E outra coisa, o livro de bolso é uma ação contínua. Você não pode fazer com que ele volte páginas atrás para poder lembrar o que aconteceu. Nada. Porque aqui está tudo na cabeça dele já. Ele até pode deixar o livro de uma hora, ali, havia um hiato de algumas horas, como pode até de um dia. E tem um encadeamento natural. O senhor escreveu mais de 1000 livros. Como que isso é possível? Muito trabalho. Isso é outra coisa. Acima de tudo, necessidade. Escrevi tudo isso por pura necessidade, para sobreviver. Não é para viver, não. Quero frisar bem, para sobreviver. Então você é obrigado a ser, você é um escravo da literatura. Então, para você poder sublimar isso tudo, é não levar muito a sério, né? Fazer daquilo um divertimento. Eu fazia. Para mim era um divertimento escrever. Quanto tempo o senhor demorava para fazer cada livro? Era 3 dias, no máximo. 3 dias, às vezes até menos, viu? Agora, porque você tinha prazos para entregar o livro. É tudo com prazo. Então você tem que se virar. Agora, eu sempre fazia uma coisa, nunca trabalhei à noite. Eu detestava trabalhar à noite, mas durante o dia, porque o dia é longo. Então você fica um escravo do seu trabalho, né? Da máquina de escrever. E sempre trabalhei com máquina de escrever. E até hoje é máquina de escrever. Não sei escrever, não sei nada de computador. Tudo que eu tenho que mandar por e-mail, é meu filho que faz. Eu faço o rascunho, escrevo, e ele passa para o computador. Digita.
O senhor planejava as suas histórias? Não, porque como fazer? Eu estava escrevendo uma história, já estava com outra engatilhada. Então eu não pensava muito. Sempre eu tive o problema de parar. O problema meu era de condensar nas 128 páginas. Era um problema tremendo. E passava, às vezes passava, eles ficavam loucos comigo. Você passou 3 páginas a mais, né? O que vai fazer? Não deu para fazer. Né? Aí o meu problema era parar. Não era alongar a história. O senhor não se sentia mal de não poder assinar com o seu nome, de ter que assinar com pseudônimo, ou não fazia muita importância? Bom, o senhor Rosenberg, que era o proprietário, era um dos proprietários da editora, falou: Rubens, convém pôr um pseudônimo, porque nós sabemos que você, ele achava que eu era o maior autor de livro de terror do Brasil. Não tem ninguém igual a você. E o senhor Rosenberg, que era um judeu, e ele era muito enérgico. Olha, mas você é um gênio, ele falava. Ele que falava, né? Que era fazer livro de terror. Então você tem que se fixar nesse livro de terror. Esquece os outros gêneros, ele falava para mim. Esqueça. Agora, só que você vai ter que pôr um pseudônimo. Então, eu aderi. Né? Só que é o seguinte, isso me incomodava. Porque o editor-chefe lá, que era o Jaime Rodrigues, inclusive um grande amigo meu, ele brincava muito. Ele juntava nomes de atores, fazia uma conjunção de nomes e punha como autor. Né? Isso me incomodava. Usava a analogia de autores femininas, de autoras, também, porque eu tenho a impressão que eu estava querendo copiar, né? Querendo usufruir, querendo usurpar. Não era essa a intenção. Isso me incomodava. Mas tinha que concordar, tinha que aceitar. Né? Como que o senhor fazia para descrever cidades fora do Brasil? Nova York, Londres? Bom, eu tinha um arquivo muito grande. Por exemplo, quando eu ia no cinema, para mim não era diversão ver no cinema. Eu levava um caderninho e uma caneta. E tudo que eu, às vezes um restaurante, um semáforo, uma praça, que eu assisti, eu anotava todos os detalhes, inclusive. E isso aí ficava arquivava. Tinha mapas, sempre estava comprando mapas de cidade, enfim, sempre tendo um arquivo onde me basear. Não tirava, quer dizer, muitas vezes era a imaginação. Não precisava estar detalhando, vamos dizer, tem um crime numa praça. Não precisava dizer exatamente que praça que era, onde estava situado, que cidade que... Nada. A cidade sim, mas não que praça que era. Quando eu queria uma coisa mais detalhada, que precisava uma questão, assim, às vezes, da investigação, aí eu tenho que me basear em lugares que realmente existiam. Para não ficar falso, né? O senhor só fez até o 4º ano, como que aprendeu a escrever? Lendo. Porque não existe nada, olha, não existe nada no mundo que você não faça observando. No meu caso, foi lendo. Como foi o primeiro romance de bolso que o senhor escreveu? Era o Ouro dos Mortos, né? Um detetive mascarado, tem uma ilha que é dominada pelos nazistas, né? E um submarino misterioso que aparecia lá na ilha, e tem um romance também entre ele e uma garota. Essa foi a primeira longa história que eu escrevi. Essa deve dar mais do que um bolso-livro. Bolso-livro é 128 páginas, essa deve dar mais, é um livro maior. Os personagens do livro de bolso, eles são diferentes do livro tradicional? Porque aí o livro de bolso é o seguinte, você não pode... às vezes é diferente, sim, pode ser diferente também, porque ele não tem... falta para ele, às vezes, também, um pouco de humanidade. Você tem que falar isso aí. Ele não tem um raciocínio, às vezes, lógico, como teria
como você teria que desenvolver num livro, vamos dizer, como um romance policial. Né? Ali é outro tipo de... Ali ele tem que ter mais... tem que ter mais personalidade, você tem que entrar mais por esse caminho. E coisa no livro de bolso, você não pode estar descrevendo muito o tipo do personagem, tem que ser rápido, entendeu? Então, isso é difícil, então não torna muito, você não humaniza muito ele. E o livro de bolso, ele tem menos espaço assim para digressão, para dizer... Pra? Digressão, para pensar sobre a vida, fazer filosofia e tal. Não pode pôr nada disso, não, nada. Você tem que fazer, porque esse leitor, ele quer, quando ele pega um desse tipo de livro para ler, ele quer descansar, ele não quer pensar muito, você tem que dar tudo pronto para ele, se ele começar a pensar, não pensa, ele tem que ler, entender, quando for lendo, ele está entendendo, nem pode ficar fazendo muita... Você não pode fazer filosofia em livro de bolso. Não tem como. A literatura de banca de jornal, ela está acabando? Ela acabou? Não está acabando, não. Já acabou há uns 10 anos atrás, mais ou menos, uns 10 anos. E porque a maior de todas as editoras de bolso era a Cedibra, né? A antiga Bruguera. Tinha a Monte Rei, que vinha logo atrás, mas era perto de nós, não existia. Monte Rei nunca, nós nunca tivemos concorrente em livro de bolso. Nunca. A Cedibra era a única. Dominava o mercado. E por que acabou? É isso que eu queria saber também. Por que acabou? Será que a literatura de bolso, de banca de jornal, é o sonho de toda a literatura, que é ser lido por muitas pessoas, atingir muita gente e ser muito popular? Bom, sim, bom. Eu acho que nem... Porque o autor, quando ele escreve principalmente para ele mesmo. E ele não está... Eu nunca me preocupei em saber se meu livro vai ser lido ou não. Por exemplo, o Jorge Simenon disse o seguinte, numa entrevista que ele fez com o Ian Fleming, ele disse o seguinte, que ele achava impossível que alguém ia ler o livro dele. Ele achava tão insípido, tão comum o que ele escrevia, que ele achava que não ia ter leitor. Por quê? Porque então eu acho o seguinte, que é a mesma coisa. Eu acho que ele além de tudo, ele está escrevendo para ele mesmo. Eu, no meu caso, nunca pensei assim, escrever para... Não sou ninguém, né? Mas nunca pensei em escrever para grande quantidade de pessoas. Não era isso, não. O verdadeiro autor mesmo, aquele que é artista, ele não está preocupado com o leitor. Ele está preocupado com ele mesmo. Ele faz algo que satisfaça ele, e não que satisfaça o leitor. Se satisfaça o leitor, muito bem. Eu, pelo menos, não estou ligando. Fazendo as contas aqui, esse ângulo que a gente está mostrando o senhor tem mais ou menos 1.500 livros, que é justamente o que o senhor escreveu. O que o senhor pensa assim, quando olha tudo isso em volta e pensa que eu criei tanta história e tal? Perdi tempo. Perdi meu tempo fazendo bobagem. Eu queria escrever, olha, no máximo 10 livros. Eu falaria tudo quanto eu queria falar. Agora, o que eu quis fazer, eu não consegui. Porque eles me obrigavam, você fica bitolado. O pior coisa do bolso de livro é você ficar bitolado. É você escrever aquela... Fica condicionado àquilo lá. Isso é terrível. É massacrante. Então, eu fui culpado. Não culpo ninguém. Eu fui culpado. Né? Agora, mas eu acho que foi perdido meu tempo. Né? Porque a maioria, nem com papel velho serve. É lixo. É lixo é lixo editorial. A maioria. Pode, olha, não dá para escapar, não dá para sobrar nada.
Em seus 98 anos de vida, a inglesa Barbara Cartland escreveu 723 livros e ainda deixou 160 manuscritos inéditos. Bárbara vendeu mais de 1 bilhão de exemplares e é a pessoa mais traduzida no Brasil, ultrapassando a marca de 300 versões para o português. Suas histórias são sempre de amor e suas personagens principais são sempre mulheres, geralmente de classe social inferior ao seu amado. A própria vida de Bárbara parece ter saído de um de seus romances. Ela nasceu pobre e linda e casou-se com um aristocrata rural inglês. Mas logo se apaixonou por outro homem. Ela conta que em sua vida recebeu 46 propostas de casamento. Aceitou 3. Curiosamente, Bárbara não escrevia, mas ditava seus livros. E o título do último deles resume bem sua obra: Amor, Mentiras e Casamento. Bear é uma história em quadrinhos em 3 volumes que surge numa webcomic, que é um tipo de banca de jornal na internet. Os 3 volumes estão disponíveis, os leitores podem acessar quando quiser, e os livros também são vendidos em livrarias especializadas em quadrinhos. Em Bear a gente tem o urso Dimas e a garotinha Raven, que se perde dos pais na floresta e convida o Dimas para acompanhá-la nessa busca pelos pais. Em cada um dos volumes eles vão parar numa cidade diferente. No primeiro é a cidade das charadas, então eles têm que resolver enigmas para conseguir sair de lá. No segundo, eles se encontram na cidade chamada Metódica, onde os adultos viram crianças super endiabradas e as crianças têm que cuidar dos adultos. Inclusive o Dimas, que é um urso adulto, vai virar uma criança e a Raven vai ter que cuidar dele. Eles vão cada vez se aproximando mais e ficando cúmplices nessa busca. E no terceiro e último volume, eles acordam um dia com a barraca onde eles estão dormindo inundada e descobrem que o rio ali da floresta subiu. Vão atrás para ver o que aconteceu e nesse volume então o rio vira um personagem. E ele está triste, chorando porque perdeu o seu cetro. Então o Dimas e a Raven lá vão atrás do cetro e vivem essa última aventura no fundo do mar. A Bianca Pinheiro, que é uma quadrinista de Curitiba, ela ganhou o prêmio HQ Mix como roteiro revelação. E ela apresenta pra gente uma história de amizade, né, entre uma criança e um urso inicialmente rabugento, mas que vai sendo seduzido por ela, e numa versão clássica, né, da criança que perde os pais e que então, longe dos pais, também pode cometer várias transgressões, como vai acontecendo aqui com a Raven. Eu procuro nessa sala aqui, né, que eu tenho lá o escritório lá na frente, mas estou hoje habituado a escrever aqui. Talvez eu quero escrever mais durante a noite, alguma coisa que eu me recordo, eu venho, já é fácil para mim trabalhar. Sempre máquina de escrever, toda a vida escrevi máquina de escrever, desde os 18 anos que eu adotei a máquina de escrever, e até hoje eu escrevo com a máquina, não aceitei computador, porque eu acho que não me dei bem com ele. Agora, a máquina é uma coisa que eu estou já faz parte da minha vida, né? Então eu acho que eu tenho que continuar com ela até o fim da vida, até o fim. Não sei te responder. Eu não sei muita coisa a meu respeito. Não sei, tem coisa que eu não... Essa eu não tenho nem ideia de onde que vem. Mas quando eu necessitava, que escrevia muito, aí nunca me faltou ideia. Vinha demais. Tinha muita ideia. Agora não, agora tem... Tudo na vida é você se dedicar, né? Você se dedicando, mas aí não. Hoje eu estou só fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Olha, porque na verdade a gente escreve, porque não sei fazer outra coisa sem ser. Já fui comerciante, já fiz mil e uma coisa, mas essencialmente eu me encontrei escrevendo. Nem sempre escrevendo aquilo que eu gostaria de escrever, né? Eu escrevia muito sobre encomenda, porque a maioria desses livros de bolso era escrito sobre encomenda. E isso não me satisfazia, né? Porque eu tinha as coisas que eu queria escrever e não conseguia. Então, para poder sobreviver, tive que aceitar escrever o livro.
Fala pessoal, professor Sam do canal Ciência Curiosa aqui, e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma obra que, na minha opinião, é a representação máxima da literatura de polpa. E eu acredito que a uma altura dessas você já deve saber bem o que é isso, né? Mas de que obra é essa que eu vou falar então? É essa aqui, pessoal, Perry Rhodan. Se você tem um RG um pouquinho mais antigo, provavelmente você vai lembrar dessa série aqui. Ela foi bem conhecida um tempo atrás. Ela ficou um tempo sem ser publicada no Brasil, agora ela retornou. É uma série alemã que tem sido publicada desde 1961. Então ela continua até hoje. E por que eu escolhi falar dela? Ela é uma série de ficção científica, tá? Semanalmente eram lançados esses livrinhos, agora acho que é quinzenalmente. Você pode ler o livrinho individualmente, mas como um todo ele tem uma história, né? E ele traz consigo todas as referências que a gente tanto ama na ficção científica. Eu sou um grande amante da ficção científica, né? Você vai encontrar nessa história do Perry Rhodan viagens espaciais, robôs, alienígenas, mutantes, tecnologias avançadas, conflitos, enfim. Bom, ele vai acompanhar o Perry Rhodan, esse cara aqui, que é um astronauta americano, e que em uma missão na Lua, ele acabou entrando em contato com uma civilização extraterrestre. E ele acabou se apropriando dessa tecnologia. Quando ele volta para a Terra, ao invés dele dividir essa tecnologia com a humanidade, ele acaba fundando um domínio só dele, que é o terceiro domínio. Detalhe que essa história se passa no conflito da Guerra Fria. Então, o mundo era dividido em dois blocos, ele acaba se tornando o inimigo comum desses dois blocos, e no final das contas acaba unificando o planeta. Aí por diante, os livros vão acompanhar todas as aventuras dele pela galáxia. Eu gosto desses livros porque você consegue acompanhar bem uma representação da ideologia da época. Já que ele tem aí 50 e poucos anos de existência, você consegue ver essa graduação, né? E é por isso que eu deixo essa aqui a minha sugestão hoje, Perry Rhodan, na série. Você consegue encontrar ele agora digitalmente, tá? Na forma de e-books. Vale super a pena, eu recomendo. Até a próxima. Ela estava com as vestes em frangalhos. Vinha correndo pelo mato e suas poucas roupas iam se rasgando ainda mais nos arbustos. Embora exausta, continuava correndo sempre. Às vezes olhava para trás, para ter certeza que não estava sendo alcançada. Devia estar fugindo de algo terrível, porque tinha o terror estampado nas faces descoloridas. Existe uma coisa difícil na adaptação e que acaba sendo... Inicialmente parece difícil, mas é muito libertador. Esse tipo de literatura é uma literatura simples. É uma literatura de boa diversão, de entretenimento. E como eu tenho uma base acadêmica, então eu olho para aquilo e num primeiro momento eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou dar alguma sustentação cígnica e tal para toda essa obra e para dar um estofo para a obra. E aquilo dá um travamento, parece que você tem que fazer algo maior do que isso, mais pomposo e tal. Até o momento que não demorou muito para eu perceber que não, é para ser algo simples e divertido, e não existe absolutamente nenhuma culpa, não existe nada feio nisso. A literatura pulp, essa literatura barata, ela é gostosa porque ela é assim. Então vamos comprar essa ideia e vamos se divertir dentro desse parque de diversões que é o universo do Lukács. E a partir do momento que a gente se tocou disso, que pode fazer toda essa coisa que é canastra, que é exagerada, a gente pode colocar o monstro de Frankenstein vivo, a gente pode colocar um lobisomem lutando com uma vampira e não ter absolutamente nenhuma culpa. É diversão. E isso tem um valor enorme em poder se divertir sem absolutamente nenhuma culpa acadêmica, nenhuma culpa de grandes valores de Academia Brasileira de Letras. Não! É isso. A hora que você se liberta, vai. Vai e seja muito feliz. Também conhecido como Conde Drácula da Romênia.
Eu escolhi esse livro do Gardner Fox devido não só pelo tema, que é o Jacques Inspirador, mas também devido pelo estilo desse autor. Ele tanto fez roteiros para história em quadrinho, como para cinema, né? E é uma linguagem que se aproxima muito disso que nós conversamos até agora, que é o livro de bolso. Mas só que a dele, ele tem uma qualidade, ele faz um pouco mais elaborado, sem que com isso se torne rançoso.